meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Vamos nos colocar de pé nessa manhã, amém? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, porque nós levantamos hoje, Ele nos deu esse privilégio, não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque a graça do Senhor tem sido constante na nossa vida, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor, pedir para que Ele nos conduza nessa manhã, na presença dEle, amém? Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom o tempo todo conosco. Por isso, nessa manhã, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu o privilégio de acordar nessa manhã. Nós te agradecemos pela nossa família, meu Deus, porque muitos não tiveram esse privilégio. E nós estamos aqui para te agradecer, para te adorar, para honrar o teu nome e dizer que o Senhor é santo. Para levantar as nossas mãos e dizer que o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio, porque o Senhor nos deu mais uma chance, meu Pai, e nós somos gratos ao Senhor. Nessa manhã, meu Pai, que o Senhor venha nos conduzir a um lugar de intimidade contigo, que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar este culto, que o Senhor venha, meu Deus, conduzir a nossa vida ao Senhor. Nós te agradecemos, somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Aleluia. O Senhor é digno, meu Deus, de todo louvor, de toda adoração nesta manhã. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Aleluia, Jesus.
consagramos todo nosso ser a Ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. E que o nosso Deus continue sendo glorificado por meio de todos nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do seu Santo Espírito que nos conduz. Amém. Eu quero fazer agora a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 11 e 12. A nossa ênfase nesta manhã, irmãos, é que devemos ser cristãos maduros. Maduros em nossa fé, maduros em nosso relacionamento com Cristo. Adultos na nossa fé. E não como criancinhas que não têm conhecimento ou que agem como crianças. 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar e queremos neste momento agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana. Então, no dia de amanhã, dia 13, nós temos a Ana Luz Oliveira Castro, o Wendel Paulo Amador, também o aniversário de casamento da nossa irmã Dilza e o Carlos. Isso. No dia 16, o aniversário de Esther Correia Regina. Vamos orar, agradecendo a Deus por estas vidas e que o Espírito Santo nos conduza sempre na íntima comunhão de Cristo e do nosso Pai. Oremos. Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, no nome de Jesus, e estando nele e por meio dele, guiados pelo Teu Santo Espírito, dedicamos a Ti este culto. Já temos louvado o Senhor, já temos nos apresentado a Ti em nossas orações. Glórias Te damos, nosso Deus eterno. E nós pedimos que o Senhor nos torne dignos da vida com a qual nos chamaste a viver, a vida de Cristo. E que possamos viver segundo a fé, praticando as mesmas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos como Ele. Que sejamos, pois, guardados no Teu nome, conduzidos por Ti e transformados pelo poder do Senhor, para vivermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, também queremos Te agradecer por esses irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida neste dia, nesta semana, como também pelo aniversário de casamento da nossa irmã Dilza e o Sr. Carlos. Abençoa a cada um deles, abençoa o lar, abençoa, Pai, a vida de fé, abençoa, Pai, o relacionamento deles contigo por meio de Cristo. Ensina-nos a contar os dias de tal forma que tenha um coração sábio. Pai, continue conosco, nos conduzindo e recebendo o culto que ao Senhor dedicamos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, se tem algum irmão que deu os seus dízimos, as suas ofertas, amém? Pode estar trazendo ao altar nesta manhã. Eu quero ver mais do Seu amor, ver mais da Sua compaixão, mais da Sua mansidão, mais de Cristo, mais
O meu coração, do amor que
Tu és Jesus, oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Que a nossa fé, meu Deus, que a nossa vida venha estar firmada em Ti, que é a nossa rocha. Oh, meu Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar o pastor nesta manhã, que vem trazer a Tua palavra. Que venha mudar a nossa vida, meu Deus, que venha entrar no nosso coração, que nós possamos impactar a vida de outras pessoas. Obrigado, Espírito Santo, nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, voltando aqui ao texto que lemos há pouco, nós encontramos nele o desafio de vivermos uma vida cristã madura, ou seja, uma vida cristã digna do nosso viver com Cristo. O apóstolo Paulo está falando aos crentes de Tessalônica, os tessalonicenses, que ele ora por eles, para que Deus os torne dignos da sua vocação. Qual que é a nossa vocação, irmãos? É a vida cristã que devemos viver. Cristo é o nosso alvo. E o alvo da vida em Cristo é sermos como Jesus. Então Deus é quem vai nos dar uma vida digna, mas nós é quem devemos viver dignamente esta vida que Deus nos dá, que é digna. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: que possais andar dignamente, conhecendo a Deus em tudo, servindo a Deus de todo o coração e glorificando por meio de todas as suas realizações ou obras. Aqui, o apóstolo Paulo está falando aos nossos irmãos tessalonicenses que eles deveriam receber
pelo poder de Deus, uma vida digna, ou viver a vida digna que Deus lhes dá, a vida de Cristo, de forma que eles pudessem cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Todos nós devemos ser bons em Cristo, não segundo a nossa natureza terrena, mas segundo a natureza espiritual de Deus em nós, do Espírito Santo que em nós opera, vivendo conforme a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, nos diz que o propósito da palavra de Deus na nossa vida é nos tornar perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Também a palavra de Deus nos diz que tudo isso é obra de fé. Porque é por Cristo que somos salvos, e salvos para vivermos esta vida digna, esta vida de boas obras, ou esta vida de obras de fé. E é somente por Cristo mesmo que nós conseguimos. Porque se olharmos para dentro de nós, o que a gente pode ver? Tem uma canção que diz: se olhar para dentro de mim, nada verei de bom. E tudo que a minha alma realmente deseja é ter um coração igual ao do Senhor. E é isso que a gente tem que prezar para o nosso viver diário. Viver em Cristo, viver por meio dele, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, sermos maduros na vida cristã, ou maduros em Cristo, é ter um relacionamento maduro com Cristo. É podermos andar por fé e não por vista. É vivermos de acordo com a perspectiva de Deus, não de acordo com as circunstâncias humanas. É viver não pela razão do nosso coração ou pelo sentido dos nossos pensamentos, mas é vivermos conforme a palavra de Deus. Porque assim poderemos ser cristãos de verdade, homens e mulheres que vivem em Cristo, vivem segundo a vocação de Deus em Cristo para nós, vivendo uma vida segundo o coração de Deus. Irmãos, quando colocamos o nosso viver em sermos crentes maduros em Cristo, vivemos um relacionamento maduro com Cristo, vivemos a mesma vida como Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E precisamos da comunhão do Espírito Santo, da sua direção, da sua sabedoria, do seu poder, do seu auxílio. E nós não podemos polarizar as coisas apenas de um dos lados da pessoa de Deus na Trindade. Às vezes nós nos concentramos no fato de termos que ser conforme Jesus. E queremos ser como Jesus, e isso é correto e bom, mas a vida do Espírito Santo fica como que apagada. Por outro lado, muitos querem ser cheios do Espírito Santo e querem ter uma vida de poder e sabedoria e realizações pelo Espírito Santo. Mas a vida como Cristo fica também como que apagada. E não é como ter a plenitude de Cristo sem a plenitude do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo sem a plenitude de Cristo para o nosso viver. Por outro lado, não tem como não viver também a plenitude do amor do Pai, da presença do Pai, da graça e do poder dele, sem a plenitude do Espírito Santo ou de Cristo, porque a nossa comunhão é com o Pai, é com Jesus Cristo e é com o Espírito Santo. Precisamos aprender a viver disciplinadamente a nossa vida com Deus, andando com Ele na pessoa de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo e na presença e no amor do Pai Celestial. Então, todos nós, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, devemos crescer na graça e no conhecimento dele. Todos nós precisamos ser como Jesus na qualidade de discípulos que somos dele, mas também para o cumprimento do propósito de Deus, a vocação de Deus em Cristo para o nosso viver.
E, na verdade, ser como Cristo é ter a mesma vida de Cristo como propósito do nosso viver, como estilo do nosso viver, que é o propósito eterno de Deus da nossa salvação. Já vimos no domingo passado, pela manhã, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos como Jesus. E nós não podemos nos esquecer deste propósito de Deus, que tem que ser o propósito do meu coração, o propósito do seu coração. Mas como vamos ser crentes maduros? Como vamos ter uma vida madura em Cristo? Nós precisamos ter uma visão clara da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus de fato? Tem muitas pessoas buscando a Cristo, adorando a Cristo como uma caricatura daquilo que está na palavra, ou daquilo que ele representa para o coração, ou para os sentimentos ou pensamentos das pessoas. E Jesus é Deus, o Salvador, o Eterno, junto com o Pai, com o Espírito Santo, Deus conosco, Deus feito homem, ou Deus humanizado, Deus Filho. E nós precisamos ter uma relação de fé, uma relação madura com Jesus. Devendo, com isso, adorá-lo, confiarmos nele, amá-lo e obedecê-lo. Isso é buscar e ter uma relação de maturidade com Cristo, um relacionamento maduro. Eu adoro a Jesus, eu confio em Jesus, eu amo a Jesus, eu obedeço a Jesus. Eu abri mão do meu eu renunciei a mim mesmo para me tornar discípulo de Jesus. E quando eu fiz isso é porque eu não queria e nem poderia mais viver para mim mesmo ou a minha vida de acordo com a sua natureza terrena e carnal. Porque eu entendi que a vida de verdade é a vida como Jesus é. É a vida revelada pelo Pai Eterno. A vida que deveríamos ter vivido antes do pecado entrar no coração de Adão e Eva. E que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, revelou-a na pessoa de Jesus, para que nele fôssemos perdoados, salvos e redirecionados para uma gloriosa e eterna vida com ele, segundo a sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós precisamos ser cristãos maduros ou adultos na vida cristã, adultos na fé. Nós não podemos ser como crianças inconstantes. A única situação que Jesus diz que nós devemos nos fazer como crianças é quanto à humildade, é quanto a não guardar o mal no nosso coração e a estarmos sempre dispostos a sermos ensinados e a sermos conduzidos. Quando ele diz, se não vos fizeres como crianças, vocês não poderão também receber o reino do céu. Ou se não receberam como criança, vocês não podem fazer parte deste reino celestial. Mas, quanto à malícia, diz Paulo, sejamos como crianças. Quanto à fé e à vida espiritual, não, nós devemos ser adultos, maduros na fé. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele combateu a imaturidade e a infantilidade espiritual da igreja de Corinto. Eu não vos pude falar como espirituais, mas eu estou tratando com vocês como os vejo, que vocês são carnais. E eu não pude tratá-los como adultos ou maduros na fé, mas como criancinhas que ainda precisam de leite para sobreviver. Então, que vocês sejam maduros na fé. Que
vocês possam se ver no espelho da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Para que, olhando nesse espelho da glória de Deus, que é Jesus, pelo Espírito Santo, vocês sejam transformados de glória em glória, como na própria imagem do Senhor. Ou seja, para que vocês possam se ver como vocês estão vendo Cristo pela glória de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cristãos maduros são pessoas em Cristo que têm uma visão clara dele. Nós não nos reunimos para nos entreter no culto. O culto não é um entretenimento. O culto não é algo que venha simplesmente nos trazer satisfação espiritual e bênção para a nossa vida, embora isso possa ser resultado de estarmos na presença de Deus, visto que o culto é adoração, é sacrifício espiritual, é dádiva da nossa própria vida ao Senhor, não apenas palavras que cantamos ou oramos, ou a palavra de Deus que ouvimos, que são elementos essenciais no culto ou na adoração. Na verdade, viemos adorar, viemos servir o Senhor, viemos glorificar o nosso Deus, e também não é a única situação e ocasião que o fazemos. Em todo tempo devemos adorar e servir o nosso Deus, em toda situação, e de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e com todas as nossas forças, as nossas energias. Então, ter uma visão clara de Cristo é essencial para que possamos ter uma vida madura na fé. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo nos traz os compromissos e as responsabilidades que devemos ter nele. Nos ensina como devemos viver para Ele. Ele nos mostra como devemos ser nós. Porque Ele é o parâmetro, Ele é o paradigma. Porque nele vivemos, nele existimos e nele podemos fazer toda a obra de fé, toda boa obra. Isso que Ele mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E tudo que for feito sem Cristo não tem valor algum, por maior e mais grandiosa que seja a obra. Como na comparação que Paulo fez em relação às obras de amor. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu me entregasse para ser sacrificado ou morto, ou o meu corpo fosse queimado vivo, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Então nada nos aproveita ou será proveitoso sem a vida de Cristo em nós, sem a vida da fé, sem a comunhão do Pai, do Espírito Santo, e da vida de Cristo como o retrato da vida de salvação que devemos ter. Então devemos ter uma visão clara da pessoa de Cristo. Para isso precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Você conhece as Escrituras? Você tem se aplicado em conhecer a palavra de Deus? Você tem buscado os ensinos de Cristo para a sua vida aonde? Na Bíblia. A ignorância a respeito da Bíblia é também ignorância a respeito de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus é também o conhecimento de Cristo. Quando, pela fé, você é conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo no amor dele, na graça dele por você. Porque a leitura da Bíblia ou a recepção da sua mensagem simplesmente como mero fato religioso não vai trazer nenhum benefício para a sua vida espiritual. Se isso não for o seu relacionamento maduro de fé e de intimidade com o próprio Cristo que está em você e que você está nele. Pense nisso. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E ele também recriminou os escribas e fariseus
por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e por isso eles estavam totalmente enganados e errados quanto à interpretação do fato da ressurreição. Porque, no caso dos saduceus, eles não acreditavam que houvesse ressurreição. No caso dos fariseus, eles não creram que Cristo fosse o Cristo. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então a ignorância a respeito das Escrituras também será a ignorância a respeito do conhecimento de Cristo ou do próprio Cristo. Podemos dizer que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é o retrato do próprio Cristo, revelado a nós em palavras. Mas, com certeza, ao ouvirmos a palavra, lendo-a ou escutando, ela será muito mais do que palavras, porque elas serão vida, como Jesus às vezes falava, são espírito e vida. Irmãos e irmãs, devemos estudar a palavra de Deus todos os dias, devemos orar todos os dias, devemos louvar e glorificar a Deus todos os dias. Assim como precisamos de alimento para o nosso corpo físico, precisamos da palavra de Deus, da oração, ou seja, da comunhão madura com Cristo, madura de fé, de obras de fé, obras de amor, alimento da nossa vida espiritual. Então, cristãos maduros têm uma visão clara da pessoa de Cristo e também vivem em adoração, confiança, amor e obediência para com Cristo. Cristãos maduros são pessoas, homens e mulheres, que vivem em Cristo e por meio dele. Não andam mais segundo a carne, mas são conduzidos pelo Espírito Santo. Nós queremos concluir essa nossa reflexão que nosso relacionamento com Cristo, ele tem que ser um relacionamento maduro, porque este é o propósito de Deus, esta é a necessidade da nossa vida. Nós não devemos ser cristãos anãos ou nanicos, devemos ser cristãos maduros, que cresçamos até a estatura completa de Cristo. E é o próprio Deus que nos dá, ou que nos torna dignos desta vida de maturidade. Eu queria que você refletisse a respeito disso, e principalmente no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, porque deve ser santo, justo, verdadeiro, amoroso, cheio de confiança e pela fé, conforme a palavra de Deus. Mas ele deve ser também um relacionamento com as pessoas em que você vai demonstrar o amor e a pessoa de Cristo que está na sua vida. Que você não age no mesmo nível da carnalidade dela, mas você age e vive no nível do Espírito Santo que conduz você. Você age no nível de Cristo, que vive, reina e abençoa a sua vida. E que torna você uma pessoa como Ele. Se alguém fala mal, de forma alguma você se igualaria a esta pessoa. Se alguém está errada, você jamais iria errar para justificar o seu erro em relação ao erro do outro. Você vai amar, você vai respeitar, você vai servir, você vai fazer exatamente aquilo que Jesus faria no seu lugar. Mas vai ser um homem ou uma mulher em Cristo para refletir a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe e que possamos ser cristãos maduros. E cristãos maduros são cristãos espirituais, ou seja, cristãos conduzidos pelo Espírito Santo e que não vivem de acordo com a sua natureza da carne, mas conforme a natureza divina de Cristo na sua vida pelo Espírito Santo. Deus abençoe. Vamos orar e assim nós vamos encerrar essa reflexão desejando a bênção de Deus para todos os que é cristão e para os que depois
irão receber esta mensagem pela internet. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado. Somos te agradecidos em Cristo pela vida dele em nós. E também, Senhor, por nos tornar dignos de viver esta vida conforme a de Cristo. Por causa do seu amor, da sua graça para conosco e da eterna salvação que o Senhor nos tem dado. Por meio dele, na cruz, pelo seu sangue e pelo Espírito Santo, que operou em nós essa vida pela fé em Cristo. Obrigado. Guarda-nos, ó Pai, no teu nome para o Senhor Jesus. Dá-nos, segundo a tua graça e o teu poder, a tua bondade, uma vida digna, conforme é essa vida que devemos viver em Cristo. A vida de Cristo é sempre digna e perfeita. E nós queremos ser dignos desta vida, nos dessa dignidade, Senhor. Limpa nosso coração, dá-nos um coração puro, dá-nos um espírito reto, dá-nos uma vida cheia do teu Santo Espírito, para a plenitude de Cristo, do teu amor em nós, para a tua glória, glorificando a Jesus, que nós te amamos. Amém.